Bom, nós vamos começar agora a apresentação de um seminário da matéria de eletrônica de potência, lecionado pelo professor Rodolfo Lacerda, no Cefet, Minas Gerais. Faz parte do grupo Arthur, Bruno, Éder e eu que estou apresentando agora. O tema do seminário é circuitos de disparo de IGBTs. O IGBT, traduzindo do inglês transistor bipolar de porta isolada, ele é um dispositivo híbrido, ou seja, ele foi criado a fim de unir as vantagens dos transistores de potência e MOSFET. Ele pegou a capacidade de corrente no coletor do transistor e o controle de comando por tensão do MOSFET. Ele destaca-se por possuir alta eficiência e rápido chaveamento. Ele pode operar em até 200 kHz em comutação não dissipativa e 25 kHz em comutação dissipativa. Eles podem ser considerados mais rápidos que os transistores de potência por não apresentar problema de estocagem e menos rápidos que os MOSFETs. O bloqueio de tensão de até 6,5 kV, possui condução de corrente de até 3.600 amperes e algumas das suas aplicações são em sistemas industriais, como em acionamento de motores com velocidade variável e sistemas elétricos de potência. O princípio de operação pode ser considerado três, que é o bloqueio reverso, a condução direta e o bloqueio direto. Na capacidade de bloqueio reverso, ele não entra em condução com a tensão negativa entre os terminais de coletor e emissor. Já na condução direta, para que o dispositivo entre em condução, é necessária a aplicação de uma tensão positiva entre o gate emissor e o coletor emissor. Já o bloqueio direto, o bloqueio é possível diminuindo a tensão entre o gate emissor a um valor de limiar. Podem ser considerados aqui, que vamos falar nesse seminário, 4 tipos de circuitos de comando para IGBTs, que são o circuito de disparo com proteção, disparo sem proteção, disparo com optoacopladores e disparo integrado. Agora eu vou falar um pouco sobre o circuito de disparo integrado. Eles possuem a necessidade de isolar o circuito de comando, que serve para impedir a destruição do próprio circuito pela tensão de coletor. O projeto do circuito ele deve levar em consideração o custo, a imunidade a ruídos, a complexidade e a rapidez de resposta que é esperada do circuito, né? Esses circuitos permitem aplicar pulsos de tensões gate emissor positivos de até 15 volts e negativos de 7,5 volts. O circuito integrado, que é o CI, que usa nesse circuito de disparo, né? Ele possui optoacopladores, que são dispositivos capazes de transmitir sinais de um circuito para o outro sem contato direto, que é por meio de sinais luminosos. Já no circuito de disparo vai explicar um pouco melhor sobre esses optocomputadores. Eu vou falar um pouco sobre esse circuito de comando de gate isolado, independente e sem proteção de curto-circuito. Possui 3 circuitos de comando isolados por optoacopladores. São independentes entre si e capazes de acionar 3 GBTs com diferentes níveis de potencial do emissor. Cada circuito de comando deve possuir uma fonte de tensão isolada, caso forem utilizados de diferentes níveis de potenciais no emissor, né? Ou somente uma fonte de tensão na saída para que todos os circuitos de comando que acionam esses dispositivos, caso os IGBTs tenham seus emissores conectados a um nó comum. Requerem uma fonte de tensão de entrada no valor de cerca de 5 volts, que é o VCC1 aqui, que nesse caso está alimentando os 3 circuitos de uma vez. Outra característica importante é que, para limitar as correntes de polarização de entrada drenadas da fonte de 5 volts, não são necessários resistores externos, pois o CI já possui internamente seus resistores.
Aqui nós temos umas especificações para o circuito de comando anterior. Pode considerar que temos um exemplo do circuito integrado M57919L, que esse é um modelo. E podem observar também as formas de ondas obtidas. A forma de onda A e B, que são essas duas apresentadas aí, elas mostram formas de ondas dos sinais de saída do circuito de comando, o VC-ON, e da tensão de saída gate emissor, que é o VGE. Pode observar também que as tensões de saída e entrada são pequenas. Agora eu vou passar a palavra para outra pessoa que vai falar sobre o próximo circuito integrado. Olá a todos, meu nome é Arthur e eu vou apresentar para vocês o circuito de comando de gate isolado com transformador de pulso e sem proteção de curto-circuito para acionamento de IGBTs. Esse é o circuito. Apesar dele não ter uma proteção contra curto-circuito, o próprio transformador já é em si uma proteção do circuito contra qualquer sobrecarga que venha de origem da fonte, que aconteça e possa vir a queimar o IGBT e o circuito estiver a seguir. Eu vou apresentar para vocês os componentes e falar um pouco sobre qual é a função de cada componente no desenvolvimento do circuito. O capacitor C1 ele permite uma rápida entrada em condução e o bloqueio do transistor Q1. O capacitor Q2, já próximo do GVT, ele armazena energia, né? Ele é um armazenador de energia e a sua capacidade de armazenar energia, ela deve garantir a descarga da capacitância de entrada do IGBT. Ele, no período de bloqueio, né, ele se comporta como uma fonte negativa do circuito. O diodo D1 é um diodo de sinal, ele polariza o transistor Q2. Quando o diodo está conduzindo, o transistor Q2 ele está em bloqueio, ele entra em bloqueio, e quando o diodo D1 está em bloqueio, o transistor Q2 ele entra em condução. Os diodos D2 e D3 eles estão em série com o resistor R5 e R7. Eles têm a função de bloquear a perda e a descarga do capacitor C2 no período que o IGBT estiver em bloqueio. O resistor R1 ele vai limitar a corrente de curto-circuito da fonte VCC1, né? Caso aconteça do transistor Q1 ele queimar ou sofrer um dano. A resistência R2 ela serve para desmagnetizar o transformador de pulso, né, e amortecer algumas oscilações. O resistor R3 ele limita a corrente de base do transistor, que é ele limita a corrente de base do transistor, fazendo com que o transistor Q1 trabalhe na região de saturação. O resistor R4 ele limita também a corrente de base do transistor Q2. O resistor R5
ele tem que ter um valor de resistência que tem que ser calculado de acordo com o valor de polarização do Zener e do Zener Z3 e a energia do capacitor C2. O resistor R6, ele é o resistor de gate. Ele é utilizado para controlar a derivada da corrente de coletor e a derivada da tensão de coletor emissor sobre o IGBT. O resistor 7, o R7, ele permite a descarga da capacitância de gate emissor do IGBT na ausência de um sinal de comando ou no momento, na ausência do transistor Q2, caso ele tenha sido destruído. O transistor Q1 e Q2, eles devem ser dimensionados conhecendo a corrente de pico do coletor e a máxima tensão de coletor emissor. Como foi dito, o transformador ele possui uma função de segurança, também isolando o circuito da fonte e como fonte de tensão, fornecendo tensão para o circuito. O diodo Zener Z1 e Z2, eles são utilizados para desmagnetizar o transformador de pulso. Z4 e os diodos Zener Z4 e Z5, eles são utilizados para evitar que o IGBT seja destruído, pela presença de sobretensões entre o gate emissor, tanto para sinais de pulso positivo quanto para sinais de pulso negativo. E é isso, esse é o circuito de comando de gate isolado. Olá pessoal, dando seguimento ao seminário de acionamento de GBTs da disciplina eletrônica de potência, eu vou falar agora do circuito de comando de gate isolado com transformador de pulso, porém com proteção de curto-circuito para razões cíclicas que ficam entre 0 a 0,5. O GBT é como já foi dito anteriormente, é uma característica, ele mescla o que tem de melhor do BJT e do MOSFET, né? Alta velocidade com baixa perda em condução. O acionamento dele é feito por tensão entre gate e emissor, diferente de alguns dispositivos que já estudamos anteriormente na disciplina, que era feito o acionamento através da corrente. Usado como comutador em conversor de frequência, inversor. Ele é a base de funcionamento dos inversores, do inversor CCCA. O IGBT também, que é um Insulated Gate Bipolar Transistor. O Insulated vem do MOSFET, que é como se fosse uma porta isolada, e o bipolar transistor do BJT. Até a sua simbologia, podemos observar que ela tem realmente uma mescla do MOSFET e do transistor bipolar. E essa função aqui, esse gráfico é muito estudado porque mostra que, de acordo com o que aumenta a corrente do coletor, teremos uma tensão maior no gate para poder entrar em condução IGBT. Aqui tem um diagrama do circuito, que é adicionado alguns componentes ao circuito anterior para poder ajudar na proteção. Como já foi dito anteriormente, o transformador já dá uma certa proteção, mas aqui tem uma proteção maior, principalmente pela adição desse capacitor 3, desse diodo 3 e desse Zener Z6. Vai proteger contra sobrecorrente. E esses componentes vão sempre observar a tensão no coletor emissor para detectar se tem realmente ali uma sobrecorrente. O capacitor ele é importante porque ele permite a polarização do transistor bipolar Q2, que esse transistor que irá enviar a tensão para a parte do coletor,
que vai acionar o gate. Então, você ajudando tirando a tensão desse transistor bipolar, você consequentemente parar com que o gate não acione e o sistema entre que o coletor, né, que o sistema entre em bloqueio. Então, é basicamente assim, o IGBT no início ele possui uma tensão corrente emissor de VCE igual ou maior ao valor da fonte de tensão do circuito de potência. Ele deve alcançar a tensão coletor emissor de saturação, onde entrará em bloqueio, antes que a tensão sobre o capacitor 3 alcance o valor VGE1, onde o IGBT entra novamente em condução. Então, quando ocorre o curto-circuito de carga em estado de condução do IGBT, a tensão VCE cresce, acontecendo com que o diodo 3 seja bloqueado. A tensão no capacitor 3 irá crescer, então, de 0 até um valor igual à tensão do transistor bipolar 2, onde esse transistor será bloqueado, inibindo o sinal de comando do gate. Temos um circuito equivalente simples que mostra que a carga no capacitor 3 está diretamente relacionada à corrente base do transistor bipolar 2. Aqui tem algumas fórmulas para poder achar esses valores do capacitor 3, tempo de bloqueio e da tensão C3. O diodo D3 e o Z6, como podemos observar aqui, ó, eles são diretamente relacionados à tensão do capacitor 3. O diodo 3 será detectado a saturação da tensão coletor emissor do IGBT e o Zener vai atuar para não deixar o capacitor descarregar. Aqui tem algumas formas de onda, só para exemplificar, que compara a tensão de entrada com a tensão no gate emissor. Foi importante aqui observar que na razão cíclica de 0.5 e 0.1, os atrasos na subida são o mesmo. Porém, o atraso de descida ele muda. Então, existe uma relação que quanto menor for a razão cíclica, maior vai ser o atraso de descida. E aqui temos uma forma de onda do corrente coletor com a tensão no gate emissor, em que para garantir uma proteção, quando chegou um tempo de 8 microsegundos, que abaixo desse tempo necessário aqui de 10 microsegundos para ocorrer a proteção do sistema. Portanto, é isso que eu tinha falado. Muito obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno. Agora eu vou falar do circuito de disparo do IGBT isolado por um optoacoplador. Ele já foi mencionado anteriormente no trabalho, agora eu vou entrar um pouco mais a fundo. O que seria um optoacoplador? Ele é um componente que ele possibilita uma transferência de um sinal de controle entre um circuito e outro sem que haja a necessidade de um contato elétrico, um acoplamento elétrico entre esses circuitos. E isso deixa, assim, teoricamente, o isolamento com a resistência infinita, certo? Ele funciona, o optoacoplador, ele funciona a partir da emissão de luz. Ele tem um LED, um emissor de LED nele e um sensor. Então, de acordo com que esse LED ele acende, digamos assim, e o sensor ele recebe esse sinal, ele vai gerando os pulsos de sinal. Aqui a gente tem algumas informações a respeito do optoacoplador. Ele opera nessa faixa de tensão de 4.5 a 20 volts e funciona bem nessa temperatura de 0,85 graus. E aí também tem uma máxima tensão de isolamento de 630 volts, tensão de pico. Nos terminais 2 e 3, nos pinos 2 e 3 do optoacoplador, a gente tem um diodo, sendo o 2 o anodo e o 3 o catodo. E esse diodo é ele que vai controlar o sinal que é recebido, que é emitido pelo LED. Esse LED aí ele vai emitir os sinais e o receptor do outro lado vai receber. Então no pino 6 ele vai enviar esse sinal para outra parte do circuito.
Os pinos 8 e 5 são de alimentação, né? O VCC e o ground. E o circuito em si, ele permite pulsos positivos de 15 volts e negativos, perdão, está escrito errado aqui, mas é negativos de 7,5. Ele é todo dimensionado. Quando a gente usa o optoacoplador, o circuito ele tem que ser dimensionado de acordo com as características, as limitações de tensão e corrente do optoacoplador. No exemplo que a gente vai ver, a gente vai usar um da HP, que chama HCPL 2200, que é o nome do optoacoplador. E a gente vai ver o circuito sem uma proteção contra curto-circuito e com uma proteção a curto-circuito. Primeiro a gente vai ver sem a proteção. É o circuito de disparo do IGBT, que a gente tem visto. E eu chamo atenção aqui ao optoacoplador. Aqui se encontra o optoacoplador e a pinagem conforme foi falada. No terminal de anodo, ele tem o VCC1, ele precisa de um VCC. E no terminal de catodo, ele recebe o sinal de controle, é o V de controle aqui, que são os pulsos que vão ser direcionados para o IGBT, certo? Terminais 8 e 5, alimentação, os 5 e os 6 estão ligados ao ground, e o terminal 8 está ligado num VCC2. Bem, chama atenção para esse resistor R3. Ele é um resistor que ele precisa estar lá para limitar a corrente de alimentação do optoacoplador, senão ele pode queimar. Então ele é dimensionado de acordo com o VCC2 para limitar essa corrente. Então o terminal 7, ele que vai enviar o sinal para o restante do circuito. Aqui a gente tem uma tabela com os valores dimensionados para esse circuito anterior. De acordo com o exemplo aqui do nosso material, ele dimensionou o circuito de tal forma a ter esses valores aqui, esses valores dos componentes. Esse circuito aqui à esquerda, ele foi acionado pelo disparo do IGBT através do circuito com optoacoplador. Ele, aqui nos gráficos que a gente obteve dele, a gente percebe que o VGE, que é a tensão de gate emissor, e o VCOM, eles possuem um atraso de subida de 450 nanosegundos na situação A, em que a razão cíclica é 0,9, e 425 de subida, onde a razão cíclica é 0,1. Assim como na descida, o atraso é 400 nanosegundos para as duas situações. Obviamente a gente observa que nas duas situações, entre as duas situações, elas são complementares, porque a razão cíclica de uma é 0,9 e a outra é 0,1. Então eles seriam complementares. E esses atrasos, independente da razão cíclica, você vê que está numa faixa bem grande, uma distância de 0,9 a 0,1, os atrasos permaneceram muito próximos um do outro. Isso possibilita que a gente opere ele numa ampla faixa de frequência dos pulsos. E esses atrasos eles poderiam ser ainda menores se a gente melhorar o tempo de bloqueio dos transistores Q1 e Q2. Agora a gente vai falar do circuito de disparo de IGBT isolado com o optoacoplador e uma proteção a curto-circuito. Essa proteção está circulada aqui em vermelho. Ela foi adicionada de forma a realmente proteger o IGBT de curto-circuito. Aqui a gente tem novamente a tabela de dimensionamento do projeto, E entrando aqui agora os dados, os valores dos novos componentes aqui adicionados na tabela. Novamente a frequência de chaveamento vai ser de 25 kHz e as razões cíclicas de 0,9 e 0,1.
para observar aqui uma faixa de frequências, de razão cíclica, perdão. Aqui a gente observa um atraso de 500 nanosegundos na subida e 400 na descida, 450 na descida. E 450 na subida, para razão cíclica 0,1, e 425 nanosegundos na descida. Novamente são atrasos bem pequenos e similares. Aqui, nessa outra parte do gráfico, a gente tem na situação C a tensão entre o gate e o emissor do circuito e a corrente do coletor durante o teste de curto-circuito. Aqui a gente observa pela escala, não está sendo muito possível de ver, mas a proteção ocorre aproximadamente a 5,5 microsegundos após a detecção do curto. E por último, aqui para finalizar, no gráfico D, a gente observa que tem uma sobretensão entre coletor e emissor, devido no momento em que ocorre a descida da corrente de curto-circuito. Isso acontece por causa de indutâncias parasitas no circuito de potência. E em muitos casos, essa sobretensão ela é prejudicial ao dispositivo, ela pode ser destrutiva. E agora eu encerro esse assunto do optoacoplador, isolando os disparos de GBT. E com isso a gente encerra nosso seminário. Muito obrigado.